Edição da tarde desta quarta-feira de volta, agora 1h41. Vamos falar sobre saúde. 3 em cada 10 brasileiros sofrem com algum tipo de tontura. E se eu te dissesse que a principal causa de labirintite não precisa de remédio para ser tratada, o que você me diria, hein? Atenção, então, que nosso bate-papo ao vivo de hoje é com o neurologista Saulo Nader, conhecido carinhosamente como Doutor Tontura. Doutor, desde já, boa tarde para você e muito obrigada pela participação. Boa tarde, Karina. Boa tarde, o carinho do convite. Muito obrigado aí para todo mundo. Tá ótimo. Primeiramente, eu gostaria que você explicasse, né, o que é labirintite e quais são os sintomas no geral da labirintite. Perfeito, né? Assim, a gente chama tudo de labirintite, isso está errado, né? Isso está equivocado. Então, por trás dessa palavrinha labirintite, que virou um apelidinho, né? A palavra que pegou, a palavra da moda, a gente tem, acredite, mais de 40 doenças que podem gerar tontura ou vertigem. Então, labirintite vai ser um monte de doenças. Tem 6 doenças que acontecem no labirinto, tem 4 doenças que acontecem no nervo e dezenas de doenças que acontecem lá dentro do cérebro. Então, a ideia é, labirintite, opa, calma, que tipo de labirintite, né? Qual é a verdadeira doença por trás dessa palavra labirintite? E por que tanta gente sofre dessas doenças? Como o senhor disse aí, mais de 40 tipos, é bastante coisa. Bastante coisa. Exato, né? A gente viu que 30% da população em algum momento da vida pode ter tontura. Isso é muita gente, né? E a gente pensa às vezes, tontura é coisa só de idoso, né? Acontece com a idade. Errado, tá? Acontece mais com o decorrer da idade, claro, mas pode acontecer em qualquer idade, inclusive em crianças, né? Eu brinco que basta estar vivo que você corre o risco de ter tontura. Qualquer um aqui de nós pode ter uma crise de vertigem a qualquer momento. Uma dessas 40 doenças, elas podem começar e a pessoa ela não tem culpa alguma, não é nada que ela fez ou deixou de fazer, simplesmente a doença acontece. E falando aí da questão da idade, então, né, não tem idade, a partir de criança mesmo já pode acontecer, então, de ter doença desse tipo, doutor? Exato, criança raríssimo, tá? Mas pode acontecer. Adulto jovem tem muitos tipos dessas, né, 40 labirintites que pode acontecer no adulto jovem e com envelhecimento aumenta um pouquinho a chance. Mais em mulheres do que em homens, tá? Mas homens não estão isentos também, então, ou seja, né, quem está vendo aqui a gente agora, qualquer um pode ser vítima, infelizmente, de uma labirintite. E que história é essa que a principal causa aí, né, do caso das vertigens, das tonturas, né, que a gente resume na labirintite, que não precisa de remédio para ser tratada, essa principal causa? Explica isso pra gente. Pois é. Existe uma doença chamada VPPB, que eu brinco que é a labirintite dos cristais soltos. Está aqui um labirinto em transparência. Olha só o que acontece. Existem cristalzinhos soltos lá dentro do labirinto. E aí a gente faz umas manobras no próprio consultório para varrer os cristalzinhos de volta para o lugar. O cristalzinho voltou para esse centro do labirinto, a doença está tratada. Então, acredite, né? A principal causa do que a gente chama por aí de labirintite, a principal causa de vertigem, ela é tratada no próprio consultório pelo médico sem precisar de remédio nenhum. Basta fazer as manobras, são movimentos especiais que a gente faz com o corpo, que a gente faz com a cabeça, numa velocidade, num ângulo especial para conseguir varrer o cristalzinho de volta para o lugar. Olha só que coisa maluca, né? Que mágica, né? Uma coisa que a gente não conta, né? A gente não ouve falar por aí. Digamos, então, que dá para fazer esse tratamento com as próprias mãos do profissional, é isso? Literalmente, né? Literalmente é uma doença tratada com as próprias mãos, né? Exatamente. E tem uma situação também bastante recorrente, doutor, não sei como o senhor pode explicar isso para a gente, em relação a pessoas que quando estão dentro de um veículo em movimento, seja carro, ônibus, enfim, não consegue ler e nem escrever, muitas vezes nem mesmo olhar o aplicativo no celular, olhar um panfleto que a gente acaba pegando na rua. O que acontece? Que situação é essa que a pessoa às vezes acaba até passando mal, né? Perfeito, o nome disso é cinetose, nome estranho, né? Eu gosto mais do nome em inglês, que é o motion sickness, doença do movimento, ou mal do movimento, ou enjoo do movimento.
que seria o quê? Pessoas que dentro do automóvel, dentro de um trem, dentro de um metrô, de um avião, de um navio, elas passam mal, elas ficam com tontura. Isso a gente sabe que é um conflito químico que acontece lá dentro do nosso cérebro. É como se a nossa visão estivesse brigando com o nosso labirinto. A visão está falando uma coisa, labirinto está falando outra, isso entra em conflito lá dentro e gera tontura para a gente. Existem vários meios de contornar isso. Então, você que está vendo a gente agora, se você sofre de cinetose, vale a pena buscar ajuda médica, porque existem tratamentos tanto comportamentais, como remédios para tomar antes das viagens, ou até remédio para recalibrar o cérebro e impedir que a doença aconteça. Então, pode ser que consiga reverter aí essa situação com o tratamento, é isso? Tem tratamento? Exato. Existem situações específicas que pode ter tratamento, algumas não podem, ou em geral tem? Dessas mais de 40 doenças que eu comentei, por sorte, né, graças a Deus, a esmagadora maioria ela tem tratamento, né? O que acontece muito? Tem muita gente por aí com esse diagnóstico de labirintite que não melhora porque ainda não foi desvendado o real motivo por trás da que estão chamando de labirintite. Então, sim, né, se você tem algum tipo de tontura, busca ajuda, porque o seu caso, sim, pode ter tratamento. E nessa questão de buscar ajuda, quando que a pessoa deve buscar a ajuda de um profissional, doutor? Quais sintomas? Precisa ser recorrente? Ou às vezes aconteceu uma vez, a pessoa é bom já ficar esperto e procurar ajuda? Não? Em que situação? Quando procurar ajuda? Eu brinco que tontura é um sinal de alarme. É o seu corpo contando para você que alguma coisa não está bem. Então, se a tontura está recorrente, se ela está acontecendo muitas vezes, ou se ela está tirando você do seu eixo, né, se ela está te incomodando muito, isso basta para você procurar ajuda, alguma coisa não deve estar legal. Então, poxa, uma tonturinha de vez em nunca, que não incomoda, legal. Uma tontura forte ou uma tontura que acontece muitas vezes, busca ajuda médica. E tem relação a questão do estresse, coisas do tipo para causar a vertigem, a tontura? Perfeito, né? Aqui eu queria frisar uma doença chamada tontura perceptual ou vertigem fóbica, que são pessoas que elas sentem uma sensação estranha na cabeça, difícil de definir, difícil de verbalizar, difícil de contar em palavras, e é uma doença que tem um link muito grande com o emocional. Então, tontura desgasta, acaba com o emocional, fragiliza muito o emocional e o contrário, o emocional causa esse tipo de tontura. Então, estresse, preocupação, ansiedade, ainda mais no ano de 2020, ainda mais em dezembro, né, que já é um mês tenso, dezembro de 2020, então isso é elevado ao cubo. Então, sim, né, existe uma correlação estreita das tonturas com o emocional, em especial essa doença que é a tontura perceptual. Até fiz a pergunta por conta dessa situação atípica que a gente está vivendo esse ano, né? E ainda não terminou, Exato. A gente está vivendo ainda. Inclusive, doutor, assim, de maneira geral, tem um jeito de prevenir isso? A gente consegue prevenir de alguma maneira? Algumas ações, estilo de vida, alguma coisa que dê para fazer para prevenir? A gente sugere um estilo de vida saudável, né? Atividade física. Para quem gosta meditação, para quem gosta terapia, seria interessante, alimentação saudável, mas aquilo que eu falei lá para o começo da entrevista, né? Viver é correr o risco. Então, pode ser que você tenha o estilo de vida mais saudável possível e a tontura vai começar no seu caso, você não tem culpa nenhuma disso, você é vítima da situação. Então, a gente fala que uma grande parte dessas mais de 40 doenças, infelizmente, elas são inevitáveis, elas são ao acaso. Entendi. Agora, antes da gente encerrar, então, essa participação tão importante do senhor aí, trazendo várias dicas, qual seria a dica de ouro para as pessoas conseguirem aí não passar por isso, né? Não tem como muito, você já acabou explicando que não tem como a gente saber. Mas, se tiver algum sintoma, o que fazer? Maravilha. Muito bom. Me perguntam muito isso lá no Doutor Tontura, por extenso, lá no Instagram, né? E qual que é a grande dica, né? Não aceite esse diagnóstico de labirintite. Esquece disso, isso é balela, isso é papo para boi dormir. Se você está por aí taxado de labirintite, esquece, tá? Você precisa desvendar qual é a verdadeira doença por trás do que está sendo chamado por aí de labirintite, para daí sim você começar o seu caminho rumo à sua melhora.
Então, o primeiro grande passo, informação, conhecimento, conversar a respeito, esclarecimento, isso que a gente está fazendo aqui. Segundo passo é desvendar qual que é o seu diagnóstico e para isso você vai precisar de ajuda médica especializada. Então, a dica de ouro é não aceite essa palavra labirintite como verdade absoluta, busca ajuda especializada. E nas suas redes sociais, lógico, o nosso espaço acaba sendo curto, né? Não dá para falar tanto assim, mas nas suas redes sociais tem lá muitas orientações. O pessoal pode entrar em contato contigo também para fazer alguma pergunta. Muita dica, muito bate-papo, muitos vídeos legais no Doutor Tontura por extenso, Doutor Tontura escrito, né? A palavra doutor. Lá a gente conversa muito sobre tontura, labirintite e vertigem. E tem o canal no YouTube Neurologia e Psiquiatria TV, onde tem vários vídeos legais sobre labirintite. Você que está vendo aí pode dar uma conferida por lá a qualquer momento, será muito bem-vindo. Tá ótimo, muito obrigada pela sua participação e a gente se encontra numa próxima oportunidade. Uma boa tarde a todos os telespectadores, um abraço.